Como que ficou aquele negócio lá daquela interligação que ia ter Santos, Guarujá, túnel e... Lembra que tava um embate lá entre ponte, túnel e ponte, né? Isso aí está muito bem descrito num vídeo que eu fiz para a internet, por minha conta, paguei, né? E eu, inclusive, entrei com ação contra o governador na época, que era o Geraldo Alckmin, né? Sim. Porque ele destoou. Porque em 2009 o Serra fez o projeto e tinha o túnel e ponte. Ele escolheu ponte. Sim. E nós fizemos ajudamos a VTEC, na época era a VTEC, do colega Héctor Ibotura, colega de turma meu na época da Poli, e fizemos um projeto da ponte. E a ponte, desapropriação era 30 milhões de reais. A ponte custava 950 milhões. Sim. A desapropriação era nula, porque era só usava terreno e não tinha problema ecológico nenhum, não tinha desapropriação, não tinha nada. Correto. E o túnel, na época, foi licitado por 3 bilhões e 800. Nossa. E a turma entrou com ação, a Camargo e Andrade, porque não dava para executar com aquele preço, tinha que aumentar o valor. Foi para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas anulou a licitação e falou que tinha que aumentar o preço, rever o orçamento. Então eu calculo que deveria custar uns 4 milhões e meio. 4 bilhões e meio. Sim. E o túnel, no máximo, 1 bilhão. A ponte, no máximo, 1 bilhão. Sim. Então, essa relação 1 para 5 é o que está acontecendo. Hoje também. Então, se o governador Tarcísio falava em ligação seca e quiser fazer o túnel, eu não vou brigar com ele, porque com o Alckmin eu entrei com ação. Eu estive 3 vezes pessoalmente com ele, expliquei para ele, falei com ele, ele mandou falar com o secretário de obras. O secretário de obras era um advogado, não entendia nada. Sim. Então era uma tristeza, né? Inclusive ele falava dos empreiteiros, que a reunião dos empreiteiros era mais complicada do que a reunião com o turma do PCC, né? Entendeu? Porque é tudo bandido, entendeu? Ele falava, destratava os caras. Então eu falei, essa é uma humilhação para a engenharia nacional. Sim. E um cara que não sabia nada e resolveu mudar, né? O presidente da Dersa também é um despreparado, entendeu? Era o Laurence Casagrande, tá cheio de processo aí contra ele. E o restante dos caras que estavam lá, eu não quero aqui mais entrar nessa ideia, que me desgasta muito, mas é uma tristeza muito grande você ver um país com poucos recursos, parcos recursos, e rasgar dinheiro para fazer um túnel inútil. Inútil porque ele não vai tirar a balsa, vai continuar com a balsa. E a ponte é no local da balsa, não precisa mais de balsa. A ponte é um negócio que você fica lá em cima, vê aquela beleza. Pelo amor de Deus, aquele negócio da balsa ali é terrível. Pouco tempo atrás aí eu fui atravessar do Guarujá para Santos, você pega uma fila enorme, muito mal organizada. E como é que você vai ficar com o túnel lá embaixo e vai ter que manter a balsa? Então vai continuar aquela desgraça. Mas pelo que você entende, sai essa obra, seja túnel, seja ponte, ou a ideia deles é o túnel mesmo? Eu tenho 2 ideias. Se for a ponte, em uma administração, o Tarcísio termina a obra. Sim. E outra, com PPP, ele tem que botar uns 20% no máximo, 25% no máximo, e os 75% o empresário com o pedágio na ponte paga a ponte. Entendi. Se ele conseguir licitar o Porto de Santos, deixa para mim. Porque se licitar o Porto de Santos e o Porto de Santos tiver o compromisso de fazer a ligação seca, é evidente que ele vai escolher fazer a ponte para gastar menos. Sim. Imagine, se o lucro do Porto de Santos, com a administração do Tarcísio, no Ministério da Infraestrutura, lá em Brasília, estava dando um lucro de 500 milhões de reais por ano, quando antes, na administração do Temer, estava dando 500 milhões de prejuízo. O Tarcísio é um homem da área. Então houve uma diferença de 1 bilhão por ano. Conhece bem o assunto. Então, você pegar 500 milhões e falar que tem uma concessão de 30 anos, você vai ter 15 bilhões. Ora, você não vai fazer um túnel de 7. Pô, você vai administrar o porto. Exatamente. Tem que ter resultado. Então, não precisa fazer muita conta para ver que o cara que ganhar o porto de concessão com a obrigação de fazer a ligação seca entre Santos e Guarujá, junto útil ao agradável aí, vai fazer a ponte, que ele vai gastar agora com essa inflação toda, era 950 milhões, vai estar em torno de 2 bilhões. Mas 2 bilhões para fazer em 3, 4 anos, gastando pouco e tal, ele consegue. Porque ele vai recuperar, com lucro, né? 4 anos de lucro ele paga. E ele tem uma concessão de 30, então ainda sobra alguma coisa para fazer o porto. Dragagem do porto, limpeza, aumento, ampliação e tal. Ampliar os cais lá para poder ter mais 2. Tem um berço só para
para turista hoje viajar, ver o show do Roberto Carlos lá no alto mar, né? Entendeu? Pega lá, para o navio, sobe, tem lá. Chega lá em Santos, aquela sujeira que é bom, entendeu? E outra coisa, se você fizer uma ponte bonita lá, vai chamar atenção. Quer chamar a atenção, o que você cria? Você cria o Porto Maravilha de Santos. Pega aqueles galpão tudo abandonado, derruba aquilo tudo, transforma aquilo em área de investimento, e o próprio cara que está fazendo a ponte pode que ter interesse em comprar aquilo ali a preço de banana, e depois fazer ali prédios com limitação de altura maior e ficar a turma vendo a ponte, vendo entrar, sair navio, fica uma beleza, faz uns bar lá embaixo pra tomar umas cachaças lá, entendeu? Aí você vai comer um peixe, vai lá em Santos, ver, né? Ver as meninas e tal. Então, eu acabei fazendo pro Catão um estudo do termo de referência para a ponte. Sim. Ele fez para mim. E tem dois fatores interessantes que não são muito citados, né? Que é o seguinte, as balsas e as barcas, porque as barcas transportam mais de 10 mil pessoas por dia de Santos para Vicente Carvalho, não é de Santos para Guarujá, tá? Sim. E a balsa, ela transporta um número de motocicleta e um número de bicicleta e alguns passageiros também de carona nos carros, mas elas representam o seguinte, são deficitárias a ponto de, se tirar as balsas e as barcas e arrumar uma solução alternativa de passagem, só a diferença do prejuízo que dá para pagar grande parte do projeto da ponte. Sim. E a outra coisa interessante é a seguinte, olha, um dos elementos da execução do projeto da ponte, né? Um dos elementos que dificulta ou que impede praticamente a duplicação da capacidade operacional do Porto de Santos são as balsas e as barcas. Porque hoje a operação do Porto de Santos não permite entrada e saída de navio simultânea. A ponte vai permitir fazer isso porque tem os pilares secos do lado de fora. Sim. E sem as balsas isso fica viável. Isso duplica a capacidade operacional do Porto de Santos. O Porto de Santos hoje ele está operando ou entra ou sai. A gente vê a fila, né? Quando a gente está na hora lá, a gente vê a fila de navio. O depósito de navio que fica do lado lá esperando. 128 metros de largura o canal. Ou você entra ou você sai. Vai sair um, então não entra. Vai sair um, vai entrar outro. Agora, quando você ampliar, é 228. Vai entrar um e sair outro ao mesmo tempo. Mas como vai fazer isso com uma balsa a cada 15 minutos e um navio a cada 15? É a morte anunciada. Sim.